Vídeo em alusão ao 30 de julho, Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O vídeo traz depoimento de autoridades sobre o tema: tráfico de pessoas e pandemia, agravamento das vulnerabilidades sociais de mulheres cis e trans. O dia 30 de julho é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é um crime que causa gravíssimas violações de direitos humanos e possui uma característica, chama a atenção por ser um dos crimes mais rentáveis do planeta. Ele fica atrás somente do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Aqui no estado do Maranhão, o governo passou a ter uma preocupação mais efetiva no combate a este crime somente no ano de 2015, quando foi editado o decreto número 31.124. Esse decreto cria o Comitê Estadual e a Política Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então, a partir da criação desse decreto e ainda no ano de 2015, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular passou a adotar uma série de medidas para que a gente conseguisse difundir mais esse debate no meio da sociedade e também conhecer mais sobre a dinâmica do tráfico de pessoas no estado do Maranhão. Então foram feitas reuniões com os órgãos federais, com os órgãos estaduais, com a sociedade civil, nós fizemos campanhas, nós fizemos ações diversas com blitz educativas, palestras, e no final a gente ainda constata, infelizmente, que a quantidade de denúncias que chegam com relação ao crime de tráfico de pessoas é muito baixa, é muito pequena diante da realidade que nós temos e sabemos do nosso estado. Então, por esta razão, no ano de 2019, nós decidimos trabalhar com foco. Nós passamos a lidar especificamente com profissionais do sexo e com trabalhadoras domésticas. E hoje nós temos muito claro que, de fato, são esses os segmentos da sociedade mais vulneráveis e suscetíveis ao crime de tráfico de pessoas no estado do Maranhão. Por esta razão, nós mantemos o foco para trabalhar com esses segmentos e chamamos a atenção da sociedade maranhense para a necessidade da gente aprofundar esse tema e, de fato, enfrentar o tráfico de meninas e o tráfico de mulheres, seja para fins de exploração sexual ou para fins de exploração de trabalho escravo. Olá, eu sou Andréa Gondim, procuradora do Trabalho, e estou aqui para falar um pouquinho com vocês hoje sobre o tráfico internacional de pessoas. É uma grave violação de direitos, está previsto em protocolos internacionais, como o Protocolo de Palermo, ratificado pelo Brasil, que assumiu o compromisso internacional de combater esta prática, e está tipificado como crime no artigo 149-A do Código Penal, ocorrendo sempre que houver o transporte, o alojamento, a transferência ou o acolhimento de pessoa pelo uso da fraude, da força, da ameaça ou da coação, que além de ser física, pode ser psicológica e moral. Ele também vai ocorrer pode acontecer, quando uma pessoa que tem autoridade sobre a outra entrega ou aceita pagamento ou benefício para obter o consentimento de uma pessoa, para fins de exploração sexual, para fins de trabalho forçado e redução do trabalhador em condição análoga à de escravo, que é o que interessa para a atuação do Ministério Público do Trabalho. Quando é que uma pessoa é submetida à condição análoga à de escravo? Quando ela é submetida a condições degradantes de trabalho, a jornadas exaustivas, ao trabalho forçado e à servidão por dívidas. E a OIT alertam para o risco de aumento dos números do trabalho em condição análoga de escravo e para o tráfico de pessoas neste momento de pandemia, que será seguida, segundo os especialistas, por uma recessão que empurrará milhares de pessoas para o desemprego e que podem ser seduzidas por falsas promessas de emprego com possibilidade de viagem ou com salários que não vão refletir a realidade com que elas vão se deparar. E é por isso que no dia 30 de julho
é o dia alusivo ao combate ao tráfico de pessoas, a UNODC criou a campanha do Coração Azul. Eu estou com o PIN aqui da campanha, que é uma iniciativa que utiliza esse coração azul para demonstrar a tristeza das vítimas e a insensibilidade daqueles que comercializam seres humanos, né? É por isso que o MPT, em parceria com a Asbrad, a Infraero, a OIT, a UNODC, a OIM, a Secretaria Nacional de Justiça e outros parceiros estão realizando uma campanha virtual online dentro das ações do projeto Liberdade no Ar, que foi inicialmente pensado para capacitação e para divulgação de conteúdos para a comunidade aeroportuária, para os comissários de bordo e para os viajantes, passageiros. A gente se reinventou na pandemia para trazer conteúdos online, no ar, para você e para toda a sociedade se informar sobre essa prática tão danosa para toda a humanidade. Hoje a gente tem pensado como é que fica, o que a gente está vivendo, principalmente na pandemia, o que nós temos vivendo, né? E falar de gênero, da opressão de gênero, dos seus corpos femininos e a pandemia, né? A modalidade que mais vem sendo dada à questão do eixo, né, da questão do tráfico de pessoas na relação com as mulheres, seja elas mulheres cis ou mulheres transexuais e travestis, é a exploração sexual. E aí a gente fica perguntando sobre o que a gente tem feito exatamente sobre a relação da prevenção, o atendimento, a forma de atendimento e a repressão ao crime. Nós temos percebido, principalmente porque tem diferenças entre o trabalho sexual, né, falar de prostituição, e aí a gente tem que deixar claro aqui exatamente isso, porque a gente não pode culpabilizar a prostituição sobre a questão do crime do tráfico de pessoas. O trabalho de prostituição é um trabalho de adulto, né, e responsável entre as pessoas que queiram fazer o trabalho. Muitas vezes eu escuto de autoridades falando que é uma opção, e como opção no sentido de pensar que ela se autoriza a ser vítima do tráfico, né? Isso é muito senso comum, achar que as pessoas transformam seus corpos e elas têm os seus corpos para serem usados e comercializados, né? E ser vítimas do tráfico de pessoas. Não é bem isso, a gente não pode misturar essas coisas, né? O tráfico de pessoas é um crime muito sério que envolve milhões de pessoas, principalmente mulheres. Elas são mais vítimas dentro da modalidade da exploração sexual. A Astral começou o trabalho há muitos anos com a relação da migração sexual das pessoas. E aí as migrações sexuais são diversas, não são porque são as travestis migram para transformar seus corpos, assumirem suas identidades. Não. As travestis migram também por outras condições, né? Mas as mulheres também migram por suas sexualidades. Migram por ser viúvas e ser atacado por maridos de viúvas na comunidade. Migram por ser mães solteiras, né? Já que coloca dentro desse estatuto civilizatório de que as mães solteiras também nessa condição. Então elas migram também por questões sexuais. E aí a gente pensando nessa modalidade de enfrentamento ao tráfico de pessoas, elas vítimas da exploração sexual principalmente, a gente começou a trabalhar com a prevenção, né, do crime do tráfico de pessoas. A princípio era informação, comunicação e educação dessa população, desmistificando a culpa, a vitimização e a culpa de que muitas vezes elas se sentiam culpadas, por isso não denunciam. E elas não querem denunciar de hipótese alguma, né? Por quê? Muitas vezes, erroneamente, principalmente as autoridades que eu vejo que vão fazer o resgate dessas pessoas ou que estão fazendo a repressão ao crime, né, as misturam com as questões, por exemplo, de ser vítima e culpada do crime do tráfico. A pandemia trouxe todas essas questões, né, que a gente precisa ter um outro cuidado, né? Porque hoje a Astral aqui a gente trabalha com a questão da relação da alimentação, que é entregar a possibilidade de que elas possam ter cesta básica, alimentação, mas outras condições de empregabilidade dessas pessoas para que elas possam ter condições de direito de trabalho, igualdade de direitos. Eu quero agradecer a oportunidade, falar rápido, porque falar 4 minutos, 5 minutos para mim, eu tenho que ser uma metralhadora de ideias.
E eu espero que isso, a gente pense que este crime a gente precisa vencer. Muito obrigada. A Astral, né, ela é uma instituição que está aí para servir e a gente combater a não igualdade de direitos e a condição do crime. A gente tem que defender a condição de ser mulher dentro da sociedade, quaisquer que sejam as mulheres. Muito obrigada. O projeto Liberdade no Ar é um projeto do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Asbrad, a Infraero, a UNODC, que é o escritório especializado da ONU sobre drogas e crimes, a Organização Internacional do Trabalho, a OIM, a Organização Internacional para Migrações, a Secretaria Nacional de Justiça, dentre tantos outros parceiros que nos ajudam nessa luta contra o tráfico de pessoas e o trabalho em condição análoga à de escravo. Esse projeto ele foi inspirado na história da comissária de bordo americana Sheila Frederick, que intuiu que uma menina estava sendo traficada durante um voo da Alaska Airlines. Essa menina ela tinha apenas 13 anos e ela foi aliciada através da internet. A partir daí, a gente percebeu a necessidade de treinar o olhar da comunidade aeroportuária, dos passageiros e dos comissários de bordo, considerando que boa parte das rotas do tráfico de pessoas incluem o transporte aéreo. E com a pandemia, a gente precisou reinventar o projeto, porque não era possível realizar as capacitações presenciais. Então, foi criado uma websérie online, então o No Ar também ganhou a conotação de online, conteúdos online com campanha virtual e uma websérie que são 20 questões para entender o tráfico de pessoas, em que a gente busca treinar não só o olhar da comunidade aeroportuária, mas o olhar de toda a sociedade para que nos ajude e para que juntos possamos combater essas práticas. Um dos crimes mais rentáveis do planeta é o de tráfico de pessoas. Movimenta por ano cerca de 30 bilhões de dólares. A maior parte diz respeito à exploração sexual. É um crime contra a humanidade. E um crime contra a humanidade que tem encontrado facilidades nesse período de pandemia, por conta do fechamento das fronteiras, do isolamento social e da dificuldade de acesso aos centros de informação. Por isso, hoje no planeta, são milhares e milhares de pessoas submetidas ao tráfico de pessoas e à exploração sexual. Nós podemos combater esse crime. O governo do Maranhão participa e colabora com redes estaduais, federais e internacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Você também pode participar e colaborar denunciando para as ouvidorias de direitos humanos, segurança pública e da mulher. É um enfrentamento que todos nós devemos fazer parte, porque se trata de defender a dignidade da vida humana contra um crime bárbaro, cruel e perverso.